Olá, bom sábado a todos. É um privilégio para mim estar aqui presente hoje e podemos juntos estudar a Palavra de Deus. É um sábado diferente devido às medidas de contenção e quer estejam na igreja, quer estejam em casa, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo, sejam bem-vindos e realmente que possa ser uma bênção este estudo que vamos fazer juntos. Para mim é um pouco diferente estar a pregar para uma câmara em vez de estar a pregar para um público. Eu gosto muito da interação com o público, de olhar nos olhos das pessoas, de falar para as pessoas, mas com a ajuda de Deus neste momento eu vou olhar para a câmara e fazer de conta que estou a olhar para cada um de vocês. E espero realmente que o Espírito Santo possa estar aqui presente neste momento enquanto eu prego e quando estiverem a ouvir esta mensagem, possa o Espírito Santo também estar presente na vossa vida e no vosso coração. O tema de hoje é o dia mais importante da nossa vida. Ora, muitas vezes nós falamos e ouvimos dizer o mais importante, o maior, mas qual será o dia mais importante da nossa vida? Talvez o dia do nosso batismo, o dia do nosso casamento, o dia do nascimento do nosso primeiro filho. Será esse o dia mais importante da nossa vida? O dia em que recebemos um diploma? Não sei. Muitas pessoas valorizam coisas diferentes, mas qual será verdadeiramente o dia mais importante da nossa vida? É claro que o tema de hoje, e como vamos ver, até nem se trata de um dia específico, mas se calhar o dia mais importante da nossa vida vai ser o dia em que o nosso destino eterno for decidido. Já pensaram nisso? Um dia, o meu destino eterno, o vosso destino eterno vai ser decidido. E essa decisão não vai ser feita aqui nesta terra, mas vai ser feita no céu, num julgamento. Podem ver na imagem, temos o título, tem ali uns símbolos que na nossa terra significam um julgamento. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre um julgamento. Mas eu queria fazer um desafio a cada um de vocês. O desafio que eu gostava de fazer hoje a cada um de vocês é imaginar que nós iremos estar vivos durante o nosso julgamento. Pode parecer um bocado estranho, mas reparem, vamos pensar. Imaginemos que nós iremos estar vivos a quando da segunda vinda de Cristo. Nós olhamos para o passado e pegamos na nossa Bíblia e lemos desde o Gênesis até o Apocalipse, já muitas pessoas do Senhor e sem ser do Senhor passaram por este mundo. E neste momento essas pessoas estão mortas. Mas a Bíblia também nos diz que irão haver pessoas que vão estar vivas a quando da sua segunda vinda. Ora, se vão estar vivas e se tem que haver um julgamento antes da segunda vinda, então irão haver pessoas que vão ser julgadas como? Enquanto ainda estão nesta terra. Então nós vamos fazer um exercício ao longo deste estudo. Nós vamos tentar descobrir em que altura é que poderemos ser julgados. Isto pode parecer um bocado estranho, mas vamos aprofundar o nosso estudo, especialmente no livro do Apocalipse. E vamos tentar descobrir quando será o dia mais importante da nossa vida. Vamos iniciar. Vamos começar a ler o texto que se encontra em Apocalipse 6, versículo 9 e 10, que nos diz o seguinte. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Este texto, reparem, este texto está-nos a falar numa altura em que havia supremacia papal, em que houveram muitas pessoas que, querendo adorar verdadeiramente a Deus, foram mortas, foram perseguidas. E reparem bem o que diz o texto. Diz assim, por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Existe aqui uma metáfora, um simbolismo, é claro, neste texto. Mas o ponto que eu queria destacar deste texto é o seguinte. Estas pessoas que foram mártires ao longo da história, simbolicamente estão a clamar a Deus e a dizer quando é que há um julgamento? Porque nesta altura o julgamento ainda não tinha começado.
Mas dá-nos aqui logo a ideia de que iria haver um julgamento e existiria um tempo determinado para o mesmo. E esse tempo determinado é referido exatamente um pouco mais à frente, em Apocalipse, no capítulo 11, diz-nos o seguinte: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Ora, temos aqui uma referência muito, muito interessante. É que o texto está-nos a dizer que existe um tempo determinado para se iniciar o julgamento. Então já vimos duas coisas. Já vimos que iria haver um julgamento e já vimos que existe um tempo determinado para ele começar. E agora ainda vamos ver por quem é que ele vai começar. Pedro nos diz em 1 Pedro 4,17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, irá haver um julgamento? Tem um tempo determinado para começar? Irá começar pelo povo de Deus. Vamos ver também o que Paulo tem a dizer sobre isto. Em Romanos, no capítulo 5, Paulo diz-nos o seguinte, capítulo 2, desculpem. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti, mesmo a ira para o dia da ira. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos faciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E este texto é muito claro. Paulo diz que é quando da segunda vinda de Cristo cada um receberá segundo as suas obras. Ou seja, o julgamento terminará antes da segunda vinda de Cristo. Então ele tem um tempo determinado para começar e também tem uma altura em que irá terminar. E este julgamento então terminará seguramente antes da execução. E a execução da sentença será na segunda vinda de Cristo. Vamos olhar para o quadro que temos neste momento no PowerPoint. E apesar deste não fazer parte do nosso estudo, e não se assustem com tantas coisas que estamos a ver no ecrã, mas isto é um esquema de tudo o que homens e mulheres há mais de 150 anos atrás, estudando a palavra do Senhor, homens e mulheres, como eu dizia, de várias partes do mundo, todos chegaram à mesma conclusão. Que a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, representa um dia específico. E mais tarde a conclusão foi que realmente esse dia representa o início deste julgamento. E analisando em conjunto quer Daniel 8, quer Daniel 9, a profecia das 70 semanas, a profecia das 2300 tardes e manhãs, que não vamos ver agora, chegaram à conclusão que esse dia foi em 22 de outubro de 1844. Então, o tempo determinado que vimos no versículo ainda há pouco para o início desse julgamento, segundo a própria Bíblia, foi no dia 22 de outubro de 1844. Ora, nós sabemos então que o julgamento já começou. Sabemos também que ele começou pelos mortos e sabemos também que começou pelo povo de Deus. Mas que pistas é que a Bíblia nos dá para nós entendermos quando este julgamento poderá passar dos mortos para os vivos? É que se nós soubermos isto terá uma implicação muito grande na minha vida e na nossa vida. Mas vamos continuar exatamente com o estudo. Em Apocalipse 16, diz-nos o seguinte: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois, reparem, passado, julgastes estas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ora, este texto de Apocalipse 16 está no meio da descrição profética das últimas 7 pragas.
Então está-nos a dar aqui ainda mais detalhe do fim deste julgamento. Reparem, o julgamento irá terminar antes do derramamento das 7 pragas neste mundo. Então vamos olhar neste momento para o quadro e vamos ver o que é que já vimos até aqui. Vamos fazer um pequeno resumo. E diz-nos então que o julgamento de que a Bíblia fala iniciará pelos mortos, iniciará pelo povo de Deus, que a execução da sentença será na segunda vinda de Cristo, que o início, o tempo determinado, foi em 22 de outubro de 1844 e que terminará antes das últimas 7 pragas. Mas, como nós estávamos a falar, o que nós queremos saber não é exatamente quando iniciou este julgamento, nem quando irá terminar. O que nós queremos saber é quando é que este julgamento vai passar dos mortos para os vivos. Porque se eu e tu estivermos vivos a quando da segunda vinda, então o nosso julgamento será enquanto nós estamos nesta terra. E isto é muito interessante porque o próprio apóstolo Paulo nos fala em Atos 10, 42 e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Este texto é muito claro. Temos um juiz que vai julgar mortos, mas também vai julgar vivos. E nós queremos tentar identificar este dia que provavelmente vai ser o dia mais importante da nossa vida. O dia em que o meu nome passar no tribunal lá no céu. O dia em que o meu futuro eterno vai ser decidido. Mas para nós identificarmos a altura profética na cronologia dos eventos, nós temos que olhar para o livro do Apocalipse, tentar perceber um pouco da sua estrutura e tentar perceber quando exatamente irá iniciar este dia tão importante. Vamos mais uma vez olhar para o quadro, olhar para o PowerPoint e tentar perceber alguns conceitos acerca de Apocalipse. Em primeiro lugar, muito rapidamente, o Apocalipse está dividido em 10 partes. Primeira é a introdução, que se encontra do lado esquerdo, em cima. A introdução são os primeiros 9 capítulos do Apocalipse. E depois, no fim, temos a conclusão. A conclusão que são os últimos versículos de Apocalipse, portanto, desde o versículo 6 ao 21 do Apocalipse 22. E as outras 8 partes são 8 visões que Cristo deu ao apóstolo João. Estas 8 visões, como podem ver, estão 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. No lado esquerdo temos a primeira visão, que tem por título 7 igrejas, já ouviram seguramente falar. A segunda são os 7 selos. A terceira são as 7 trombetas. A quarta é a cena do grande conflito, ou se quiserem, as 7 cenas do grande conflito. Depois, passando para o lado direito, a quinta visão foi a visão das 7 últimas pragas, que há bocado falámos. A sexta visão foi a queda da Babilónia, a sétima a segunda vinda e a oitava a Nova Jerusalém. Olhando para este quadro, ele vai nos ajudar a identificar exatamente o dia mais importante da nossa vida. Nós vemos que do lado direito, tudo aquilo que está escrito pertence ao futuro. É a parte que se chama a parte escatológica, que diz respeito a eventos finais, aquilo que estará no futuro e o desenrolar da profecia bíblica. Todas estas 4 visões, 7 últimas pragas, queda da Babilónia, segunda vinda de Cristo e Nova Jerusalém, são acontecimentos que estão totalmente no futuro. Mas do lado esquerdo nós temos a parte histórica. E as 4 visões que nós temos percorrem a história desde o tempo de João até à segunda vinda de Cristo. Então, a maior parte do que está escrito nessas 4 visões pertence à história. E apenas um pouco pertence, então, ao futuro. Para percebermos um bocadinho melhor, temos aqui o diagrama de eventos e podemos olhar para este diagrama e tentar perceber, então, como é que o Apocalipse está dividido. Temos em baixo ali uma linha de tempo, do lado esquerdo do século I, a meio temos hoje, depois do lado direito a segunda vinda, o milénio e depois a Nova Jerusalém. E se olharmos para cima, nós temos o percorrer histórico das 8 visões do apóstolo João.
Se repararem, as 4 últimas estão totalmente do lado direito, ou seja, estão totalmente no futuro. Mas as 4 primeiras percorrem o tempo de João até à segunda vinda. Ou seja, ainda têm algumas coisas a nos dizer em relação ao futuro, mas a maior parte encontra-se então no passado. Voltando ao quadro anterior, nós então vamos usar esta estrutura para tentar compreender quando é que o julgamento pode então passar dos mortos para os vivos. E para isso vamos nos concentrar na visão de João do grande conflito. Essa é a visão que mais informação nos traz para os dias de hoje e para os acontecimentos proféticos que estão quase a acontecer. Olhando mais uma vez para o nosso quadro, nós temos então aqui um PowerPoint que nos fala da estrutura do grande conflito. E é certo que esta visão nos dá cenas extraordinárias do conflito ao longo da história e do desenrolar das cenas proféticas. Reparem então, esta visão começa com uma cena introdutória, como todas as visões começam de João. Depois tem uma descrição profética, que são o capítulo 12 e o capítulo 13, onde apresenta as 6 primeiras cenas do grande conflito. Depois, a terceira parte tem um intervalo que fala sobre os 144.000. Depois, a outra parte que nos fala da mensagem dos 3 anjos e termina com a cena, com a conclusão profética, com a 7ª cena do grande conflito. Ora, esta cadeia ou esta estrutura é muito, muito interessante. Porque diz-nos no grande conflito o seguinte, reparem bem, vamos ler isto com calma. A cadeia de profecias na qual se encontra estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse e desenrolam-se, não vamos continuar a ler, que já não interessa para o tema de hoje, mas desenrolam-se ao longo desta visão. Ou seja, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 são uma cadeia de profecias. Uma cadeia de acontecimentos que nos ajudam a identificar o desenrolar daquilo que está prestes a acontecer. Se nós olharmos para este quadro, e vamos pôr de lado o capítulo 12, porque não tem informações para aquilo que nos interessa hoje encontrar, mas o capítulo 13 e o capítulo 14 têm muita informação importante para nós hoje. Reparem bem, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, temos uma descrição da besta que subiu do mar. Depois do 11 ao 18, temos a descrição da besta que subiu da terra. Em Apocalipse 14, temos, primeiramente, nos 5 primeiros versículos, a descrição dos 144.000. A seguir, temos as 3 mensagens angélicas. E, por fim, temos a conclusão disto tudo com a segunda vinda de Cristo. Mas, como nós acabamos de ler, isto são uma sequência de eventos proféticos. Então, nós olhando para este quadro, nós podemos compreender e ter a certeza que eles se desenrolam cronologicamente. O que é que isto quer dizer? Que primeiro surgirá uma besta que subiu do mar, depois uma besta que surgiu da terra, e depois isto vai implicar que surja um grupo de pessoas que a Bíblia intitula de 144.000, e depois esse grupo de pessoas vai pregar as 3 mensagens angélicas, e então virá o fim. Parece, de repente, que isto não tem nada a ver com o tema que estamos a falar hoje. Mas, como vamos ver, tem tudo a ver com o tema que estamos a falar hoje. E, em especial, o capítulo 13 e a parte que nos fala da besta que subiu da terra. Vamos olhar para o texto bíblico. Vamos olhar para Apocalipse, no versículo 13, no capítulo 13, desculpem, e do versículo 11 ao versículo 18. Vamos só rapidamente dar aqui uma vista geral. Falam-nos então de uma besta que emergiu da terra, que possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, que falava como um dragão, que exerce autoridade como o da besta anterior, que opera grandes sinais, que seduz os que habitam na terra, com os sinais que produz, e que faz com que as pessoas adorem a besta anterior. Continua o texto, e foi-lhes dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então estamos a ver aqui um poder autoritário que condena à morte, que no versículo 16
que irá ter uma marca, no versículo 17, que irá impedir pessoas de comprar e de vender. Temos aqui uma descrição de realmente num poder muito autoritário. Como não é o tema de hoje, não vamos estar a dissecar o que é que isto tudo quer dizer, mas só vamos ver um resumo muito rápido do que é que isto quer dizer. Diz-nos assim o texto, no grande conflito. Uma nação, e apenas uma, satisfaz às especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento de nossa própria nação. E os chifres, semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de inocência e brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo, segundo é expresso em dois princípios fundamentais: republicanismo e protestantismo. Agora, referindo-se à imagem da besta, aqui se representa claramente a forma do governo em que o poder legislativo emana do povo. Uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. E quais são essas características? Quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então o capítulo 13 de Apocalipse está-nos a falar de uma sequência profética muito interessante. Está-nos a dizer que primeiro houve esta besta que surgiu do mar, ou seja, poder papado, um poder que ao longo da história perseguiu, matou milhares e milhares de pessoas que queriam servir ao Senhor. Mas também nos diz que a seguir iria surgir um novo poder. Esta besta que já agora não surge do mar, mas surge da terra, e que está claramente identificado com o surgimento de uma nação. Uma nação que surgiu num sítio que existiam poucas pessoas, que fugiram exatamente da perseguição na Europa e fundaram este país baseado em liberdade civil, em liberdade religiosa. Um país que cresceu, se desenvolveu e se tornou uma potência mundial. Mas o que a profecia bíblica nos está a dizer é que este mesmo poder se irá tornar igual ao outro. Pelo seu poder político, pelo seu poder secular, irá novamente atear a perseguição. Irá novamente perseguir aqueles que querem servir verdadeiramente ao Senhor. Mas qual será então o ponto de discórdia? Vamos ler. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Então temos neste texto este poder político dos Estados Unidos da América irá exercer toda a autoridade da primeira besta, irá colocar uma marca sobre aqueles que se aliarem a ele, e também uma marca naqueles que se opuserem a ele, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem essa marca. E qual é realmente a disputa? A disputa é sobre a lei de Deus. O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara-se ser ele o Criador dos céus e da terra e mostra aí, assim, o seu direito à reverência e culto acima de todos. Afora este preceito, nada há no decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Deus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do 4º mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. Então,
Porquê é que nós tivemos a ver isto tudo? Vamos olhar para este quadro. A conclusão é muito simples e é muito interessante. Ao olhar para este quadro, nós vemos uma sequência profética. Tivemos primeiro a autoridade papal e depois a autoridade civil dos Estados Unidos, que, por influências religiosas, irá colocar em ação, irá passar no seu Congresso leis que irão restringir a liberdade civil e religiosa das pessoas. Leis que vão implicar a observância do domingo, ou seja, não trabalhar ao domingo. E depois também leis que vão implicar trabalhar ao sábado e quebrar a lei de Deus. Ora, este vai ser um período muito importante na história profética. Porque isto marca o início de todos os outros acontecimentos que estão no futuro e que estão profetizados no livro do Apocalipse. E olhando para aquilo que nos interessa hoje, isto será aquilo que irá desencadear o capítulo 14 do Apocalipse. O surgimento de um remanescente no povo de Deus, que a Bíblia apresenta e chama de 144 mil. Que vão, esses sim, pregar a mensagem dos 3 anjos. A mensagem que vai levar depois à segunda vinda de Cristo. Então, analisando esta cronologia, nós conseguimos compreender o seguinte. Temos, após as leis dominicais, o aparecimento dos 144 mil e a pregação das 3 mensagens angélicas. Estamos quase prontos para perceber quando é que o julgamento passará dos mortos para os vivos. Para conseguirmos compreender, falta-nos só um pormenor. E esse pormenor é entendermos que existem profecias bíblicas que têm dupla aplicação. Bom, é certo que isto é um pouco perigoso. Okay? Quando nós tentamos interpretar, nós temos que ter cuidado de não dar a nossa própria interpretação, mas deixar que o texto se interprete a ele mesmo. Mas vamos ver um exemplo de um texto que teve dupla aplicação e está relacionado com o que nós estamos a falar, para conseguirmos então compreender outro texto que nos vai dar a resposta à pergunta que nós pesquisamos. Em Mateus 24, no versículo 12, Cristo diz assim: E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu já citei este versículo algumas vezes ao longo deste estudo. Mas Cristo está a dizer claramente, o Evangelho está pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Mas sabem, este versículo tem aplicação dupla. Porque já teve um cumprimento no passado e ainda vai ter outro cumprimento final no futuro. O cumprimento que houve no passado aplica-se perfeitamente a este texto, mas o seu cumprimento final e literal ainda está no futuro. Vamos ver. Paulo fala-nos do primeiro cumprimento desta profecia. Diz-nos a seguinte em Colossenses capítulo 1. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que, passado, foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ora, esta profecia que foi dita por Jesus Cristo no Sermão Profético, que lemos em em Mateus 24, Paulo está-nos a dizer que já teve um cumprimento, em que o Evangelho já foi pregado a toda a criatura. E Paulo foi participante disso há 2000 anos atrás. Mas o cumprimento literal, o cumprimento final desta profecia, como está no nosso quadro e podemos ver, será feita quando? Quando as 3 mensagens angélicas forem pregadas a todo mundo. E então virá o fim. Então nós vemos que existe uma dupla aplicação desta profecia que foi dada por Cristo no Sermão Profético. E vamos usar exatamente isto então, num outro texto que nos vai ajudar a compreender quando iniciou o julgamento e quando o julgamento vai passar dos vivos para os mortos. De tudo o que vimos agora, surgimos apenas para criar a base para agora completarmos o puzzle. Agora
vamos ter que ter muita atenção nos pormenores que vamos analisar para conseguir compreender quando será o dia mais importante da nossa vida. Então vamos exatamente para Apocalipse 14. No centro do livro do Apocalipse, na parte mais importante do livro, as 3 mensagens angélicas. E vamos nos concentrar na primeira mensagem angélica, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ora, com certeza já ouviram este texto. Este texto é muito conhecido. É um texto que nos fala, texto da primeira mensagem angélica, que nos fala do início de um juízo, do início de um julgamento. Mas eu queria vos dizer que, assim como em Mateus 24, aquelas palavras que Cristo têm uma dupla aplicação, também este texto tem uma dupla aplicação. E como é que tem uma dupla aplicação? Muito bem, todos nós sabemos e já vimos que o juízo começou quando? Em 1844. Então, no passado, já temos uma aplicação deste texto. E, de facto, antes de 1844, as pessoas pegavam na sua Bíblia, abriam em Apocalipse 14, 6 e 7. E estavam a pregar as 3 mensagens angélicas. É interessante que a aplicação original deste texto pode ser aplicada em 1844 porque foi de facto a altura em que começou o julgamento. Mas este texto também tem uma dupla aplicação. Porque se nós olharmos para o quadro que olhámos ao bocado e vimos a sequência das profecias, nós veremos que primeiro vem o decreto dominical, depois vem o aparecimento dos 144.000 e depois vem a pregação das 3 mensagens angélicas. Então, como é que pode estar-se apenas a referir a algo que já está no passado? Olha, reparem. Imaginem que já veio o decreto dominical. Imaginem que o povo de Deus está pronto para pregar as 3 mensagens angélicas. E eu vou pregar, pois é chegada a hora do seu juízo. Qual é este juízo agora? É verdade. E este juízo já não é aquele que começou em 1844, mas é aquele que está prestes a começar. O juízo dos vivos. Bom, será que eu estou aqui a tirar conclusões da minha própria cabeça e se calhar isto não é bem assim? Vamos analisar com calma. No texto a seguir vamos juntar Apocalipse 3.3. Agora reparem na comparação que temos aqui e na comparação de linguagem entre Apocalipse 14 e Apocalipse 3. Apocalipse 3.3 diz o seguinte: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei. É assim que termina o texto? Muitas vezes achamos, e eu sou sincero, já tinha lido muitas vezes este texto e pensava que ele estava a referir à segunda vinda de Cristo. Mas passava-me ao lado um pouco este pormenor, é que não está a dizer em que hora virei, mas está a dizer em que hora virei contra ti. E é interessante que é exatamente assim que em Apocalipse 14 a primeira mensagem angélica se dirige a cada um de nós. Pois é chegada a hora do seu juízo. E Apocalipse 3, em que hora virei contra ti. A que é que se estão a referir estes 2 versículos? Vamos novamente ler no Grande Conflito. Diz o seguinte: Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Hoje, neste momento, está a acontecer um julgamento no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento, sim. Desde 1844 que esta obra de julgamento está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Ou seja,
em breve, ninguém sabe quão breve, e este julgamento passará dos mortos para os vivos. E quais são os textos bíblicos que são citados para representar esta passagem do julgamento dos mortos para os vivos? Exatamente o texto que acabamos de ler em Apocalipse 3:3. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Não saberás esta hora. Esta hora, que se encontra retratada quer em Apocalipse 3:3, quer em Apocalipse 14, representa então a hora em que o julgamento irá passar dos mortos para os vivos. Será que em breve chegará o dia mais importante da minha vida? O dia em que o meu nome aparecerá perante o Senhor. Sabem que muitas vezes nós temos esta ideia de que um dia vamos fisicamente comparecer perante o tribunal de Deus. Isto é apenas uma simbologia. Ninguém vai estar presente fisicamente, presencialmente, no seu próprio julgamento. O julgamento que neste momento está a acontecer no céu e que começou em 1844, começou por todos os mortos da história e está a percorrer toda a história. Não está ninguém lá presencialmente. E quando este julgamento passar dos mortos para os vivos, e esses vivos vão estar onde? Vão estar aqui nesta terra. E quando terminar este julgamento, o destino de todas as pessoas que já viveram e que vão estar vivas neste mundo estará decidido. Na segunda vinda de Cristo vai ser a execução dessa sentença. E durante 1000 anos os salvos vão poder verificar e confirmar a justiça de todas as decisões de Deus. Mas o que é certo é que nós temos que ter na nossa mente isto. É que após o decreto dominical, em qualquer altura, o meu nome poderá aparecer no Tribunal Celestial. Estou eu pronto para este julgamento? Estou eu a entender que isto pode acontecer durante a minha vida? Vamos continuar com o texto de Grande Conflito, que nos diz. Estamos quase a terminar. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele evento, declara: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja justificado ainda. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Estamos prestes a iniciar o final das cenas proféticas dos eventos finais. Só falta um acontecimento para tudo se desenrolar. É que exatamente os Estados Unidos forme a imagem da besta. O que é que isto quer dizer? Crie leis que limitem a liberdade religiosa e a liberdade de adoração para as pessoas. Isto pode acontecer a qualquer momento. Sabem que uma das coisas que mais confusão me fazia era como é que este país vai conseguir emitir leis religiosas, como é que vai ter o apoio da sua população para isso e como é que todo mundo irá, de certa forma, copiar essas leis. Mas sabem que este ano foi um ano muito interessante. Apesar de ter sido um ano difícil para muitas pessoas, apesar de uma suposta pandemia e desta doença estar a se espalhar por todo o mundo, o que para mim foi mais interessante foi as consequências proféticas do que tudo isto teve. Como as pessoas apoiaram as suas próprias restrições civis. Como levaram muitos governos até contra a sua vontade em impor restrições à população. E como isto se rolou de uma forma tão rápida
e como todo mundo copiou e quase todos fizeram exatamente as mesmas restrições. Eu olho para o futuro e vejo isto acontecer novamente e ter implicações, ainda mais implicações proféticas. E de facto, tudo o que está escrito na Bíblia, que está no passado, aconteceu exatamente como está predito. E tudo o que está no futuro irá acontecer exatamente como está predito. Mas a conclusão deste tudo é uma. E esta é a mais importante. Após o decreto dominical, numa altura em que nós não sabemos, o julgamento vai passar dos vivos para os mortos. E o meu nome poderá lá estar a aparecer. Mas sabem que faltam apenas 2 textos para a gente ler, mas estes textos vão ser muito importantes. Pelo menos para mim são muito importantes e penso que possam ser importantes para si. É que Pedro, como já lemos, diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, quando o juízo passar dos mortos para os vivos, os primeiros a ser julgados são aqueles que pertencem à casa de Deus. São o seu povo. Aqueles que conhecem a verdade. E isto tem uma implicação espiritual muito forte, ou deve ter uma implicação espiritual muito forte para mim e para ti. É que aqueles que mais devem estar prontos para este acontecimento são aqueles que conhecem a verdade. Queria-vos contar muito rapidamente uma experiência. Há um tempo atrás, eu fiz, já há mais de um ano provavelmente, até 2 anos talvez, e eu preguei sobre este assunto numa igreja aqui em Portugal. E eu terminei este assunto com as seguintes palavras. E eu disse, sabem, se o julgamento começa após o decreto dominical, e se começa pelo povo de Deus, então isso implica que eu tenho que estar pronto para este julgamento quando? Antes do decreto dominical. E eu apresentei este tema, mostrei estas palavras, mas depois pensei assim, bom, mas como é que eu demonstro na realidade isto? É uma conclusão lógica, é certo, mas como é que eu demonstro isto? E recentemente eu estava a estudar o livro de Sofonias e encontrei um texto que me alegrou muito. E eu queria terminar com esse texto. É que este texto nos exorta exatamente para aquilo que nós tivemos a estudar este tempo todo. Olha, reparem, vamos ler. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E reparem se não tem tudo a ver com o que nós estamos a falar hoje. Diz o seguinte: concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Qual é a conclusão disto para cada um de nós hoje? Nós falamos de muitas coisas, falamos de muita profecia, vimos coisas até um pouco complicadas, mas a conclusão é muito simples. A conclusão é Deus está a falar hoje para mim e para ti. O que é que ele diz neste texto? Concentra-te, examina-te. Sabem, nós estamos a começar um novo ano. E eu queria lançar um desafio para ti e para mim para este novo ano. E o desafio é exatamente estas palavras de Sofonias. Concentra-te e examina-te. O que é que Deus ainda precisa mudar na minha vida? O que é que eu tenho que fazer durante este ano para me preparar para os eventos finais deste mundo? O que é que eu tenho que fazer este ano para saber mais da palavra de Deus, para estar mais em comunhão com Deus? Eu não sei, eu acho que quero começar este ano me comprometendo com Deus a passar mais tempo com Ele. Comprometendo com Deus a estudar mais a Sua palavra, que tantas bênçãos traz à minha vida. E a preparação para os eventos finais é só uma. É estarmos com Cristo no nosso coração. Nós não podemos fazer nada para nos salvar. Nós não podemos fazer nada para estarmos prontos para os acontecimentos que vão acontecer no futuro.
a não ser estar em comunhão com o nosso Salvador. O livro de Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo. Jesus é o Apocalipse. Jesus é a palavra. E é com Ele que nós devemos estar para estar prontos para todos os acontecimentos no futuro. E a exortação de Deus é, antes que isto aconteça, entrega o teu coração a mim. Por muito que eu saiba as profecias bíblicas, por muito que eu saiba descrever toda a cronologia dos eventos finais, isso não me traz salvação. Isso apenas me pode alertar que eu preciso de alguém na minha vida. E eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. E essa é que é a fonte da vida, é que é a fonte da salvação. A minha proposta para ti e a minha proposta para mim, este ano que se inicia, 2021, é esta. Possamos ter a noção do que está para acontecer e que a nossa única segurança é aos pés de Cristo. Dedica tempo todos os dias de 2021 para estar em comunhão com Deus, pelo estudo da Sua Palavra e pela oração. Este é o meu desejo para cada um de nós. E gostaria de terminar esta mensagem orando convosco exatamente sobre isto. Vamos nos inclinar e vamos orar ao Senhor. Ó querido Pai, obrigada, Senhor, em primeiro lugar pelo Teu amor. Obrigada porque nos amas, mesmo nós sendo pecadores, Senhor. E obrigada por todos os alertas que deixaste na Tua Palavra. Nós percorremos, Senhor, evidências proféticas do livro de Apocalipse e de outros livros da Bíblia, para chegarmos a uma conclusão, Senhor. Temos que estar prontos. Ajuda-nos, Pai, a estar prontos. Ajuda-nos hoje mesmo a nos consagrarmos a Ti. Ajuda-nos hoje mesmo a decidirmos no nosso coração, dia após dia, estamos aos Teus pés. Ajuda-nos hoje mesmo, bom Pai, a assumir um compromisso contigo, de dia após dia, estudar a Tua Palavra, dia após dia, abrir o nosso coração a Ti em oração, Senhor, para que Tu possas fazer a obra que pretendes fazer no nosso coração, que é nos transformar à Tua imagem, meu Pai. Ansiamos tanto a Tua segunda vinda, mas temos de estar prontos, Senhor, para todos os acontecimentos que estão no futuro. Ajuda-nos hoje a tomar a decisão de nos prepararmos e de entregarmos o nosso coração definitivamente a Ti. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.